Vamos então para a palavra de Deus? Vamos? Salmo número 119. Peço que abram a Bíblia, por favor. Leremos os versos 105 até 112. Salmo número 119, versos 105 até 112. Quantos irmãos encontram aí o endereço, eu quero apresentar com muita honra, muita alegria, uma satisfação muito gigante na minha alma, meus amigos, Dominício e Antônia, estão bem ali. Esse casal de servos de Deus são amigos muito próximos da gente, pastor da Igreja Cristã da Família lá em Santo André, homem de Deus, muito digno, muito honrado, um brilhante advogado, meu colega de faculdade. Deus abençoe, louvem a Deus por este casal de servos do Senhor. Deus abençoe muito. Muito bem. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Amém? Querem ler? Então vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Podemos assentar. A raiz etimológica da palavra autoridade é a palavra autor. Autoridade é derivada de autor. Ou algo que procede, que vem, que é originário do autor. Autoridade de qualquer trabalho é a autoridade daquele que fez. Ou seja, é o autor quem dá autoridade àquilo que ele produziu. Quanto à palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus é derivada daquele que é o autor da palavra, que é Deus. Estou sendo claro? Sim ou não? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus é o autor
da Bíblia. Está claro aí, gente? Sim ou não? Aquela pessoa que deseja ser vitoriosa, alcançar patamares de excelência, precisa estar equipado. E o equipamento necessário para este avanço é a palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou homens naturais em tempos diferentes e em regiões diferentes. E a palavra de Deus recebeu a autoridade do autor dela, que é Deus. Apenas Deus, portanto, tem a completa autoridade, da qual deriva a autoridade da palavra de Deus. Nenhum homem tem autoridade sobre a palavra de Deus. Pelo inverso, é a palavra de Deus que tem autoridade sobre todos nós. Portanto, quando se deseja uma aplicação da palavra de Deus para a vida e história, deve-se meditar nela em oração. Quem quer saber de verdade o que a Bíblia diz acerca da sua vida e história, deve meditar na palavra dela, falando com o autor dela, que é Deus. Está claro aí, gente? Sim ou não? Ao longo de muito tempo, homens inspirados por Deus foram dirigidos pelo Espírito Santo para escrever. Vai lá na segunda carta de Pedro, capítulo número 1, verso número 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, toda a Escritura é importante, e quem deseja estar equipado para avançar, precisa estar equipado com a palavra de Deus. Ler, meditar e orar acerca dela, e aplicar a palavra na sua própria vida. Aqueles homens de que o texto fala, eram homens como qualquer um de nós, com fraquezas, com virtudes, com problemas, com anseios, com medos, e eles revelaram os seus problemas. A Bíblia não esconde pecado de ninguém. Alguém então poderia dizer: como podemos então dar a esta palavra a autoridade, já que os homens que foram instrumentos para escrevê-la foram homens com problemas? Lembre-se de Davi, por exemplo. Davi, que escreveu a maior parte dos salmos, ele próprio fala abertamente de seus pecados e da restauração que ele obteve pela fé em Deus. Alguém então perguntaria: se é assim, seria de fato, de verdade, a Bíblia infalível, palavra de Deus? A resposta vem da própria palavra. Salmo número 12, acho que é o verso 6, a Bíblia diz que as palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. O forno de barro, então, é um tipo, é uma figura do ser humano, barro.
A prata, aí neste caso, significa a palavra, e o fogo, o Espírito Santo. Então a palavra de Deus que veio até nós através de homens falíveis, foi purificada pelo Espírito Santo. E ela foi registrada para nosso proveito. João capítulo 10, quero que você vá lá por favor. Verso número 34. Há uma palavra de Jesus. Diz assim: Jesus respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Diga bem forte aí, a Escritura não pode ser anulada. Tem coragem de dizer bem forte? Então, a palavra de Deus não pode ser anulada. Tempos atrás, um colega, servo de Deus também, se equivocou e disse que precisaríamos atualizar a palavra. A palavra de Deus não é algo em que o homem, o ser humano, possa mexer. Ela não pode ser anulada. Deus falou um montão de coisas, e algumas destas coisas que Ele falou foram registradas. E aquilo que está registrado é o que nós chamamos de Escritura. Há um montão de coisa que Ele falou que ninguém escreveu. O que está escrito, nós chamamos de Escritura. E a Escritura não pode ser anulada. Bom, Romanos capítulo 15, verso 4, quero que você vá lá, por favor. Romanos 15, 4 diz: tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então não há absolutamente nada na Bíblia sem propósito. Ela é a palavra de Deus. Está claro aí, gente? Está claro, gente? Então, Jesus estava conversando uma vez com os líderes religiosos de seu tempo, e ele disse para aqueles homens: a Escritura não pode ser anulada. Tenha sempre isto no seu coração. O que está escrito é aquilo que precisava estar escrito. Está claro aí? Sim ou não? Então, se aquilo que está escrito é o que precisava ser escrito, nada pode ser modificado daquilo que está escrito. É a autoridade do autor que está posta naquilo que ele escreveu. Então, não cabe falar em atualizar Escritura, ou adaptar Escritura, ou deixá-la mais moderna para todo mundo se acomodar. O que era pecado no passado é pecado hoje. E o que levava para o inferno no passado, continua levando para o inferno hoje. E aquilo que nos foi posto para a santificação no passado, continua nos santificando hoje. A palavra de Deus é imutável, porque Deus é imutável. Levanta a mão e diga: a palavra de Deus não pode ser anulada. Então, se ela não pode ser anulada, se ela não pode ser alterada, se ela não pode ser adaptada, Deus espera que nós aceitemos então a autoridade que emana da palavra, porque a autoridade da palavra é a autoridade do autor da palavra. Consigo me fazer entender, sim ou não? Então, vamos ver como Jesus aponta isso. Vai lá no livro de Mateus capítulo 3, verso 16. Vocês conhecem o texto. O dia que Jesus foi batizado.
Jesus foi batizado, saiu da água, o céu abriu, e então o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e veio sobre Jesus. E então uma voz do céu foi ouvida, e esta voz dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esta voz é a voz do Pai falando com o Filho, Jesus. Então, depois disto, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no deserto, na tentação, o inimigo começou a colocar em prática uma estratégia que ele usa desde o jardim do Éden. A mesma estratégia, que é lançar dúvidas no coração. Prestem atenção porque é importante. Na medida em que o inimigo consegue plantar uma dúvida no coração, esta dúvida cresce, e esta dúvida pode gerar a desobediência, e ao gerar a desobediência, isto arruinará a nossa vida. Estou conseguindo ser claro com isto? Sim ou não? Sim. Então veja, Jesus estava em jejum 40 dias. 40 dias em jejum não deve ser nada fácil. E ele, ao ser tentado, recebeu a primeira palavra, está no capítulo 4, verso 2. O inimigo, o tentador, chegou perto de Jesus e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, se você voltar ao capítulo 3, o verso 17, capítulo 3, verso 17, Deus está dizendo: este é o meu filho. Se você vai ao capítulo 4, verso 3, o inimigo está perguntando se você é mesmo filho de Deus. Então prestem atenção. Ele lança uma dúvida. Filho de Deus, porque está passando necessidade. Filho de Deus, porque falta pão. Filho de Deus, porque você está aí sofrendo esta fome. Você é filho de Deus. Se é verdade que você é filho de Deus, manda a pedra virar pão. Então Jesus recebe este desafio do inimigo, e a resposta de Jesus está no verso 4. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto que Jesus usou está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso número 14. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, é Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Deuteronômio 8, 3. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Então Jesus usou esse texto. Então o inimigo, ao ouvir esta resposta de Jesus, voltou à carga, lançando dúvidas novamente. Está no verso número 5. Mateus 4, 5. Então o diabo transportou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Verso 6. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus então responde, está no verso 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta palavra, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus tirou de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo volta na sua carga. Veja o verso 8.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus então responde, no verso 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus tirou isso de Deuteronômio, capítulo 6, verso número 13. Tudo isso estou dizendo porque há pessoas que dizem que a autoridade da palavra de Deus é relativa em alguns pontos, que alguns livros são importantes e outros menos importantes. Mas o que Jesus está nos dizendo é que se para ele, Jesus, foi importante falar o que está no livro de Deuteronômio, por que é que algumas pessoas colocam dúvidas se a palavra de Deus que está escrita é verdade ou não é verdade? Eu consegui me fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Então, Jesus utilizou a autoridade do livro de Deuteronômio. E o inimigo não contestou. E não contestou porque a palavra não pode ser anulada. Está claro? Está claro ou não? Então eu aconselho a todos vocês a não gastarem tempo alimentando dúvidas sobre a autoridade da palavra. A autoridade da palavra por inteiro. Alguns dizem, tais práticas é do Novo Testamento, do Velho Testamento, é de lá ou de cá. Pare de cuidar destas coisas, porque se o inimigo consegue plantar a dúvida no teu coração, logo ele fará que você desobedeça a Deus. Eu estou conseguindo me fazer entender, gente? Lembrem no Éden, quando o encardido foi conversar com Eva. A conversa se deu com o lançamento de uma dúvida. Eva entrou na conversa, e bater papo com Satanás nunca é uma boa ideia. Bater papo com o inimigo nunca é uma boa ideia. Você não vence o inimigo com filosofias. Deixe-me dizer, você não vence o inimigo nem com teologias. Você vence o inimigo falando a palavra de Deus. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então veja, Romanos capítulo 10, verso 8, diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta palavra da fé que pregamos está lá em Deuteronômio de novo, capítulo número 30, aí sim, verso 14. Deuteronômio 30, 14, porque esta palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. A astúcia do inimigo é lançar dúvidas sobre a palavra. E para você vencer o inimigo, tenha a palavra na tua boca e no teu coração. Sempre que você vier ao culto, habitue-se com a palavra. Quando o pastor pregar, confira a palavra, leia a palavra, anote, medite nela, se alimente dela, para a glória de Deus. Jesus não venceu o inimigo com filosofias, ou com sapateios, ou retetés e coisas parecidas. Jesus venceu o inimigo com a palavra de Deus. Lembre-se que o inimigo luta para que a dúvida entre no teu coração, mas a palavra de Deus
tem a autoridade do autor dela, e o autor dela é Deus. Vai lá no livro de Efésios capítulo 6, verso 17, entre os instrumentos da armadura de Deus, ele diz: tomem o capacete da salvação e tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. A arma de ataque é a palavra de Deus. Esta palavra de Deus é que te dará força para seguir adiante. Quando alguém lançar uma palavra sobre você dizendo: você não é ninguém, você nasceu para ser um perdedor, você fale a palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o inimigo vier com alguma conversa para te deixar para baixo, diga para ele: o Senhor me toma pela minha mão direita e me diz: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Agora, devo te dizer que a Bíblia não é um amuleto, que se você colocar assim, vai resolver o teu problema. A Bíblia também não resolverá o teu problema se ela ficar na estante da tua casa, ainda que aberta, e também não resolverá o teu problema se ela ficar ao lado da tua cama aberta, no Salmo 91 ou qualquer outro que seja. O poder da palavra está em você falar a palavra. Vou repetir: o poder da palavra está em você falar a palavra. Quando o texto que Paulo usa sobre esta espada do Espírito, a palavra de Deus, a palavra que ele usa é rema. Rema é uma palavra verbalizada, é uma palavra que sai para cumprir alguma coisa. Deus disse sobre isto lá no Antigo Testamento pelo ministério de Isaías: toda palavra que eu falar não voltará para mim vazia, ela cumprirá o desígnio para o qual foi enviada. Então habitue-se a encher o teu coração da palavra, e na hora da tua luta não tenha medo de abrir a tua boca e falar a palavra de Deus. Quando a escassez bater na tua porta, abra a tua boca para dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É a palavra de Deus entrando em ação para te ajudar. Agora, é interessante que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se você encontra uma pessoa que o tempo todo fica falando bobagem, é porque o coração desta pessoa está cheio de bobagem. Se há uma pessoa que vive o tempo todo falando mentiras, é porque o seu coração é um coração cheio de mentiras. A sua vida é uma mentira. Se você encontra uma pessoa que o tempo todo fica falando mágoas de todo mundo, é porque o seu coração está carregado de mágoa. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Vai lá no livro de Mateus capítulo 12, verso número 33. Mateus 12, 33 está escrito: ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Então a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Quando eu estava escrevendo isso hoje à tarde, me lembrei da escola da análise sintática. Quem lembra da análise sintática? Na análise sintática a gente aprende a fazer, a dissecar o texto, né? E aí Jesus está fazendo uma comparação. Olha o que ele diz aí: se árvores boas produzem frutos bons e árvores más produzem frutos maus, então é pela palavra, pelo fruto desta pessoa, que você vai conhecer a pessoa. Pode-se conhecer então uma pessoa pelas palavras que ela fala. Você conhece então alguém
pelo jeito que ela fala e por aquilo que ela fala. É isso que Jesus está dizendo. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se o coração está cheio de mal, o fruto é mal. Se o coração está cheio de coisa boa, o fruto é bom. Se o coração é bom, palavra boa. Se o coração é ruim, é o tempo todo falando bobagem. Está claro aí, gente? Sim ou não? Que bom lembrar da escola. Então ame a palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Aprenda a valorizar a palavra de Deus. E aprenda a encher o teu coração com a palavra de Deus. Lembrem que o salmista dizia: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Encha o teu coração com a palavra de Deus, para que os teus frutos sejam frutos bons, para que aquilo que você fale seja agradável a quem ouve. Aquelas pessoas que tudo que falam ferem, magoam, machucam, precisam ter o seu coração tratado pela palavra de Deus. Estou conseguindo ser claro, gente? Mateus capítulo 5, verso 18. Olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, o que Jesus está dizendo, quando você lê lei para os judeus, isto significa os 5 primeiros livros da Bíblia, acompanhado daquilo que na teologia a gente chama de miguelotes, e depois das poesias e também dos profetas e salmos. Então, nada se passará daquilo que está escrito. E por que isso é importante? Porque Jesus está nos mostrando que tudo o que está escrito é importante, tem valor, e nós não podemos desprezar nem sequer um tio. J é a mais pequena, é a menor das letras do alfabeto hebraico, e o tio é um sinalzinho que separa ou que indica o valor de uma palavra. Só isso. Então veja, Jesus está falando que a palavra tem autoridade e ninguém pode mexer até que o céu e a terra passem. Então o céu ainda está aqui, a terra ainda está aqui. Então se o céu está aqui, a terra está aqui, a palavra está aqui, e ninguém pode mexer no que está lá. Eu estou conseguindo me fazer entender, gente? Então não cabe atualização, não cabe adaptação, nada disso, porque a palavra de Deus tem a autoridade de Deus que a deixou para todos nós. No capítulo 22 de Mateus, você vai encontrar uma conversa de Jesus com um grupo de liberais. Esses liberais eram chamados de saduceus. Haviam 2 grupos, um grupo chamado saduceu, outro grupo chamado fariseu. Haviam outros estoicos, etc., mas esses eram os principais. Os saduceus eram liberais, e eles não criam em toda a palavra de Deus. Eles achavam que poderiam e que deveriam relativizar algumas coisas. E no capítulo 22 do livro de Mateus, no verso 29, Jesus disse para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu não sei porque que ele não colocou a Bíblia ali. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então as pessoas ouviram isto e ficaram maravilhados da doutrina de Jesus. Mas vejam o que Jesus está dizendo. Esta escritura, de que Deus falou, sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o autor, quem foi a caneta para escrever, quem foi a pena que escreveu, é um homem chamado Moisés. Moisés viveu muitos anos depois de Abraão.
A lei foi dada para Moisés 430 anos depois de Abraão. E Deus disse para através de Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mais ou menos dizendo assim: eu sou Deus de vivo, portanto eles estão vivos lá. Estão lá vivos. Eu sou Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó, que 400 anos atrás já partiram, estão vivos lá. Estou conseguindo fazer entender? E mais do que isso, quando Jesus lembra isto, mais ou menos uns 2000 anos depois, ele está dizendo o seguinte: se naquele dia eu falei que era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tinham morrido há 400 anos, e disse que sou Deus de vivos, eu estou dizendo a mesma coisa hoje. Isso quer dizer que esta mesma palavra serve para você agora mesmo, serve para você hoje. Tudo que foi escrito por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi e Salomão e todo mundo, esta palavra está viva, é uma palavra viva que serve para você agora, neste momento. Então encha o teu coração da palavra e fale a palavra, diga a palavra. Ao dobrar-se para orar, ore a palavra, cante a palavra, diga a palavra, adore a Deus com a palavra do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, mesmo que ela tenha sido escrita há muitos anos atrás, ela ainda é a palavra viva, a palavra de Deus. No Novo Testamento, há 18 vezes passagens que apresentam o cumprimento daquilo que foi escrito na vida de Jesus. E 18 vezes está escrito: para que se cumpra aquilo que foi escrito, para que se cumpra o que foi falado pelos profetas, para que se cumpra aquilo que está na lei, etc, etc. Isso significa que tudo que está lá vale, continua vivo, continua eficaz, continua forte, e é para que nós tenhamos esta palavra no nosso coração. Está claro aí, gente? Sim ou não, pessoal? Alguém pode perguntar: muito bem, no Novo Testamento como é que funciona isso? João capítulo 14, vai lá, verso número 24. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem não ama Jesus, não guarda as palavras de Jesus. A palavra que vocês ouviram não é minha, disse Jesus. Essas palavras são do Pai que me enviou. Eu tenho vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará, primeiro, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o que Jesus está a nos dizer é que a palavra dele deve estar em nós. E quem ama Jesus, guarda a palavra de Jesus. Estou conseguindo me fazer entender? Logo, se eu desprezo a palavra de Jesus, significa que eu não amo Jesus. Doeu muito? Tomara que doa, mas daqui a pouco o Espírito Santo cura. Então, a autoridade do Novo Testamento é a autoridade que emana de Deus pelo Espírito Santo, porque Jesus diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Veja o verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que eu ouvisse não é minha, mas é do Pai que me enviou. Eu tenho vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos, primeiro, ensinará. E segundo, lembrará. Então o Espírito Santo nos ensina a palavra e o Espírito Santo nos faz lembrar a palavra. Está claro aí, gente?
Diga: o Espírito Santo me ensina e o Espírito Santo me faz lembrar. Então, no momento que você está numa luta, num fogo cruzado, lembre-se da palavra. Há muitos anos atrás eu estava com a minha esposa cuidando de uma família, e a jovem, uma moça abençoada, mas passava por muitos problemas em casa. E ela contava suas histórias, e eu dizia: mas dia tal, a mensagem do culto foi sobre este assunto, você se lembra? Ela disse: eu estava no culto, mas eu não me lembro. E no outro dia: não, eu estava cuidando de não sei o que, também não me lembro. E no outro dia, eu falei: minha filha, então o que adianta? Você ouve a palavra e ela entra por um lado, sai pelo outro, e você não aguarda, então o que vai servir para você? Mas o que eu quero vos dizer nesta noite, em nome de Jesus, é que, ao ouvir a palavra de Deus, guarde-a no teu coração. E no momento que você precisar da palavra, abra a tua boca e diga: eu tenho a palavra de Deus, e com a palavra de Deus eu vou adiante. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, então eu lembro, eu cantava no grupinho das crianças, o grupinho chamava Cordeirinho de Jesus. E um dos hinos era mais ou menos assim: eu lutarei e vencerei o inimigo com esta palavra. Eu lutarei e vencerei o inimigo com esta palavra. Levanta a sua Bíblia aí, vai lá. Levanta a Bíblia aí, bem forte. Diga aí: eu lutarei e vencerei o inimigo. Forte, gente. Eu lutarei e vencerei o inimigo com esta palavra. Eu lutarei e vencerei o inimigo. Com esta palavra eu lutarei. Diga: esta é a minha Bíblia. Forte. Não, gente, forte. Essa aqui eu aprendi do pastor Klaus Piragini. Ele falou isso aqui no nosso púlpito no dia do Ebom. Diga: esta aqui é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Esta é a palavra de Deus. Eu escondi a palavra de Deus no meu coração, e pela palavra de Deus eu vou lutar, e com a palavra de Deus eu vou vencer. É a palavra de Deus, a espada do Espírito, com a qual eu estou lutando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós dependemos de Deus, dependemos da palavra de Deus. Vai lá no livro de João, capítulo 16, verso 12. João 16, 12. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, em qualquer lugar onde você for, que a exaltação seja exaltação do homem, exaltação humana, então tenha absoluta certeza que ali não tem nada do Espírito, porque o Espírito Santo glorifica Cristo. Diga bem alto: o Espírito Santo glorifica Cristo. Forte, gente. Então, se o Espírito Santo glorifica Cristo, nós precisamos olhar para Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 11, diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Queridos irmãos, a palavra de Deus é instrumento para as batalhas da nossa vida. Vou dizer de novo, a palavra de Deus é instrumento para as batalhas da nossa vida. Portanto, nós precisamos tê-la em nosso coração, porque a boca fala aquilo de que está cheio o coração, e a palavra, para ter a sua eficácia, precisa ser falada, verbalizada. Bom, à vista disto, eu vou terminar lembrando de algo que o Senhor Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, verso 5, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E então ele descreve como os hipócritas oram. Mas quando orarem, está no verso 6, e aí ele indica como deve ser a oração. Ele usa a palavra quando aí duas vezes. A primeira vez numa negativa: quando vocês orarem, não façam assim. Em seguida ele usa a palavra de forma positiva: quando orarem, façam assim. Está claro aí? Isto significa que Jesus espera que a gente ore. Ele não diz se orarem, ele diz quando orarem. Está claro aí? Quando orarem, não façam desse jeito, façam daquele. Está claro? No verso 16 agora, vai lá. Quando jejuarem, não façam desta forma. Verso 17. Quando jejuarem, façam desta forma. Então ele usa de novo a palavra quando, do mesmo modo que ele usou falando da oração. Na oração, quando orarem, não faça assim, faça assim. Agora sobre o jejum, quando jejuarem, não faça assim, faça assim. Isto significa que Jesus espera que a gente jejue. Ele não diz se jejuarem, ele diz quando jejuarem. Está claro aí, gente? Alguém diria, mas esta prática é para a igreja? Jesus disse isto. Um dia chegaram a Jesus dizendo: por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus então responde: enquanto o noivo está presente, não há necessidade do jejum, mas quando o noivo for tirado, então os meus servos jejuarão. Quem aqui é servo do Senhor? Quem é servo de Jesus aí? Então, Jesus disse que agora é hora dos servos de Jesus jejuarem. Então ele não está dizendo se jejuarem, ele está dizendo quando jejuarem. Eu falei disso há poucos dias, não tenho certeza, mas me parece que na Vila Nova York. O que quero dizer aos irmãos é que a palavra de Jesus precisa ter validade em nosso coração. E nós não podemos ficar apenas ouvindo e sermos ouvintes relapsos. A gente tem que ouvir e guardar a palavra, e praticar a palavra, e viver a palavra, e honrar a palavra, e falar a palavra, porque a palavra é a arma que nós temos para as lutas desta vida. Entenderam bem, sim ou não? Bom, preciso terminar dizendo aos irmãos que Jesus está nos orientando a, além de amar a palavra, empunharmos esta palavra sem medo e pela fé
declararmos a palavra. Ao declarar a palavra, tenha cuidado de você estar sob a autoridade dela. Porque a autoridade da palavra é dela, não nossa. Anos atrás, num dia de final de ano, uma serva de Deus trouxe uma palavra, isso já tem alguns anos, todo tempo eu estou lembrando desta palavra, eu a escrevi, e sempre que estou orando, eu lembro disso. A palavra basta. Diga bem alto aí, a palavra basta. A palavra basta. Nós não precisamos ficar fazendo coisas mirabolantes, nós só precisamos ter a palavra de Deus. Se tivermos a palavra de Deus, as coisas vão fluir. Se tivermos as coisas de Deus dentro de nós, vai acontecer o que precisamos. Olha como é interessante a palavra. Tem gente que faz campanha de tudo quanto é tipo. Aliás, tem gente que só faz campanha o tempo todo. E o dia que parar de fazer campanha, acaba a igreja, porque a igreja vive de campanha. Mas olha o que Jesus falou. Se tivermos comunhão uns com os outros, nós oramos e saramos. Olha bem para o vizinho e diga, não é mais fácil do que ficar fazendo um montão de coisa? Se tivermos comunhão uns com os outros, a gente ora e sara. Olha para o vizinho e diga, não é mais fácil? É que para isso a gente precisa ser humilde, e aí é que é o problema. Porque a gente acha que todo mundo está errado e só a gente tem razão. Então como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu acho que está errado e eu estou certo? Aí Jesus inventou um tal de jejum. O tal do jejum serve para uma coisa: humilhar a gente. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Lembrem que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 27. Eu vou encerrar com esse verso. 2 Coríntios 11, 27. Ele está falando do ministério dele. E ao falar do ministério dele, ele está fazendo a defesa do seu trabalho. E ele conclui que ele é um ministro de Deus. E na conclusão da sua fala, de que ele é um ministro de Deus, ele diz para todo mundo: eu passei as lutas da vida em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum. Quando eu li isto, eu falei, mas peraí, passar fome e sede não é a mesma coisa que jejuar. Porque passar fome é quando você quer comer e não tem o que comer. Mas jejuar é quando você tem o que comer e resolve não comer. Olha para o vizinho e diga, entendeu? Você decide não comer. Você diz para o seu estômago, calma aí, que agora eu vou me consagrar ao Senhor. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, e ele vai dizendo lá. Então veja, a decisão de nos humilharmos nos faz guardar a palavra. Jesus disse que aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas vive aborrecendo o irmão, não passa de um mentiroso. Alguém vai dizer assim, mas eu não irrito ninguém. O problema é que esta palavra aborrecer aí, não é aborrecer de xingar, brigar, chutar canela. Aborrecer é colocar de escanteio. Aborrecer é desvalorizar, neste caso. Aborrecer é, todo mundo é importante, menos você. Sabe o que isso significa? Que a chave para a nossa vitória está
na comunhão. Olha para alguém perto de você e lembra que você é parente dele. Olha aí para o vizinho e diga: a gente é parente, você sabia? Eu e o pastor Gil somos parentes, por parte do Adão. Alguém vai dizer: mas isso é muito longe, então vamos melhorar. A gente é parente por parte do Noé. A gente é tudo parente. Muito mais agora pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos todos aproximados. Olha para o seu lado aí e veja como é grande a tua família. Por isso Jesus disse: qualquer um que deixar tudo, pai, mãe, família, por amor de mim e da minha obra, vai receber aqui muitas vezes mais em irmão, em mãe, em pai, em família. Olha quanta gente você recebeu, é a família de Jesus. Então, se a gente aprender a viver na família, a gente vai ter comunhão. Se a gente tiver comunhão, a gente não precisa fazer malabarismo. Por quê? Porque a palavra basta. Olha para o vizinho e diga: entendeu, irmão? Queridos, a palavra de Deus é a espada do Espírito. E pela espada do Espírito, você vai vencer o inimigo. Se o inimigo lançar dúvidas sobre a palavra, fale a palavra. Fale a palavra. Não tenha medo de falar a palavra, porque a palavra de Deus vai te ajudar. E você vai vencer pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus nos ama. Diga: eu sei que Jesus me ama. Forte. E eu sei que Ele deixou a palavra. E eu quero te encorajar a guardar a palavra no teu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu termino todos os cultos chamando todos os irmãos para orar. O mesmo Deus que ouve a oração do pastor, ouve também a tua oração. Ele é o teu Pai. E eu quero te encorajar a orar. Fale com Ele. Não tenha medo de falar com Ele. Jesus disse: até agora nada pedistes. Como é que vão receber se não pedem? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se complete. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então eu quero, em nome de Jesus, pedir que você coloque essa mão linda que Deus te deu no coração lindo que Jesus te deu. Feche esses olhos lindos que Jesus te deu e baixe esse rosto lindo que Jesus te deu. E abra a tua boca e fale com esta voz linda que Jesus te deu. Pede que Jesus te dê graça e que Ele te ensine a guardar no teu coração a palavra, e que nos momentos desafiadores da tua jornada você tenha a palavra de Deus clara em sua mente, no seu coração, e que você fale a palavra de Deus. Todos de olhos fechados, abre a sua boca e fale ao Senhor. Converse com Jesus agora. Tentaram me parar, me fazer
sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Fale com Deus. Pedras venham contra Descortina mim, diante do Senhor e com palavras venham a tua alma. intimidar. É Ele quem faz a solitária viver em família. É Ele quem restaura a alegria Sempre vou me do teu coração. O Senhor vai te surpreender em poucos dias. eu clamo. O Senhor vai te surpreender em poucos dias. Confia no Senhor. Pro amor de Deus na Tenha clareza, objetividade, fé, determinação. Deus vai te ajudar. É Ele quem abre as portas. É Ele quem segura nas tuas mãos. É Ele quem aproxima o que precisa ser aproximado. É Ele quem afasta o que precisa ser afastado. Confia em Deus. 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 Deus toca, renova, transforma. Tenho
Que a poderosa mão de Deus te seja condutora. Que o Senhor o tome em seus braços em segurança e te faça andar com passos seguros em caminhos elevados. Que o Senhor abençoe os teus sonhos e projetos, os anseios da tua alma, postos diante do Senhor. O Senhor abençoe o teu coração. O Senhor guarde os teus sentimentos. O Senhor abençoe o teu trabalho e o fruto do teu trabalho. O Senhor abençoe aqueles que te acompanham e aqueles a quem você quer bem. Que o Senhor abençoe as pessoas a quem você ama. Que Ele renove as alianças. Que o Senhor abençoe a tua casa completamente, os teus muros, as tuas portas e janelas, os teus armários, os corredores da tua casa, a tua despensa, as tuas panelas, a tua mesa. O Senhor abençoe todo o fruto do teu trabalho. O Senhor faça que a sua glória repouse onde quer que você esteja. Que o Senhor abra as portas e entre com você por todas elas. E que em todos os ambientes onde você estiver, todos saibam que Deus te ama. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados em nome do Senhor Jesus. Semana de vitória. Guardem a palavra de Deus e sigam abençoados.